Reverendíssimo Padre Joaquim, diácono, servidores do altar, querida Igreja Paroquial de São João Batista, em tudo dai graças ao Senhor por todas as maravilhas que tem feito. O Senhor nunca tem faltado o auxílio dele para conosco. E vocês tendo a possibilidade, como muitas paróquias e padres, fazer uma novena ao padroeiro. Agora é o momento de sempre pedir a Deus misericórdia. E sentir em nossos corações aquilo que a Bíblia hoje nos propõe na história do nosso pai na fé Abraão e deste Evangelho sobre julgamentos. O resgate das verdadeiras comunidades eclesiais e a célula da igreja cristã, do primórdio, é sempre hospitalidade e gentilezas. Ser gentil para com todos os seres humanos. E aí construiremos pontes e não divisões ou muralhas entre nós. A relação humana e os vínculos que nós temos entre outros são eternos. Se são baseados nessa lealdade, nessa gentileza e nesse respeito, nessa hospitalidade. É inesquecível. Pode passar anos e sempre lembraremos, mesmo aqueles que já antecederam a nós no céu. Isso é gratidão. Que juntamente com esses 4 elementos, hospitalidade, gentilezas, respeito e gratidão, é o cristianismo. O cristianismo faz parte de uma história de persistência, resiliência e, acima de tudo, de uma empatia profunda pelo outro. Quem é o outro? Aquele que se apresenta a nós. Do jeito que eu quero? Não, do jeito que ele é. E do jeito que ele é, eu amo a Deus a ponto de amá-lo? E é isso que as nossas comunidades eclesiais provocam em todas as festas de padroeiros. Uma chamada de conversão. Em sermos uns para com os outros. Pessoas que desejam que o outro também seja feliz. E não só a partir de mim, mas a partir das dores e sofrimentos que cada um carrega e que só Deus sabe. Ninguém consegue arrancar e nem medir a dor de ninguém. Isso é fato. A Covid-19 nos fez pensar muito sobre isso. Perdemos. A perda e o luto faz parte, porque quem segue Jesus não está isento de sofrimentos. Mas Jesus disse, consolando-nos, de que não tenhais medo. Por que estão medrosos? Eu estou no barco com vocês. E Jesus estava no barquinho da nossa vida, não está não? Mas às vezes a gente fica com medo, com angústia. E às vezes a gente até perde mesmo as estruturas para dar uma resposta diante de um conflito familiar ou de uma situação terrível no relacionamento amoroso, afetivo, nos vínculos familiares, no trabalho, no nosso emprego. Mas Jesus está ali na barquinha. E ele vai levantar, estender a mão, dar ordem ao vento e silenciar o mar. Por isso que teimosamente viemos aqui no 7º dia da novena de São João Batista para dizer que nós não temos medo, nós temos temor a Deus. Temor a Deus é um dom do Espírito que não nos leva a ter medo, mas sim de colocar nossa vida sob o comando dele. Jesus sabe de tudo. Quando veio ao mundo, ele redimiu-nos na cruz e nos salvou. Mas nós carregamos em nós mesmos a nossa liberdade de escolha. Estamos escolhendo, enquanto estamos vivos, podemos escolher. E alguns escolhem de forma que perturbam a própria vida dos outros, que a gente chama de erros. Mas erros são erros. Não significa que a pessoa é errada. Porque Deus não faz nada de errado. Deus só sabe amar. As pessoas têm suas escolhas. Nessas escolhas elas podem aprender ou não. Ou demorar o ciclo de aprendizado daqui a 10 anos. Mas enquanto tiver vida e saúde nessa terra, eu e você podemos mudar. E as novenas de nossos padroeiros chamam a juventude e a família a se repensar, a se recriar e a sair de uma missa super alegre e animados, porque temos o dom da vida para ainda aproveitarmos, mas sem os vícios que os prazeres nos propõem. Porque os vícios não são religiosos. Os vícios nos
deixam com a mente embotada, com a alma em profundo vácuo e vazio, porque é viciante. Agora, o prazer deve ser uma coisa de busca de todos vocês. O prazer deve ser uma coisa de tomar um cafezinho com prosa e a gente poder dizer: oi, tudo bem? Bom dia. Com licença, por favor. Que bom te ver. A paz, shalom. Isto é, para mim, todos os dias, uma chamada de atenção de Deus para eu poder animar. Porque o desânimo e as angústias, no mundo tereis tribulações inevitáveis. Jesus mesmo já nos preveniu. Não adianta. Até eu mesmo sofri. E terei que sofrer. Mas há um propósito através desse sofrimento. De ver que quem impera, quem vive, quem reina é Deus. Todos os castelos do mundo desmoronam, irmãos. Inclusive os teus e os meus. Todos nós vamos um dia desfazer dessa carne e dessa tenda em que habitamos. Mas eu corro atrás do que é essencial, aquilo que os meus olhos não veem. E o que os meus olhos não veem é que dá sentido ao que eu vejo. Porque Paulo já falava que a fé é a certeza daquilo que não se vê. Então, o padre Johnny começou dizendo: gentilezas, vai te apontar Deus. Cordialidade e todas as outras coisas que vocês aqui no Espírito Santo têm uma arte de fazer. Vocês têm a arte de se reconstituir, de se recompor, com mais facilidade que todos os outros estados que eu conheci. Vocês são capazes de reinventar uma perda financeira, uma relação de vínculos e se recomporem. Essa força extraordinária não é de vocês, é de Deus. Por isso que enalteço a bandeira desse Estado. Trabalha como se tudo dependesse de ti, confia como se tudo dependesse de Deus. É a única bandeira que eu vi com um sentido positivo, jesuítico, ao qual celebramos São Luís Gonzaga, que foi orientado por Belarmino, que o instruiu ao caráter da santidade, da pureza e do sacrifício, mas não podendo ser puro porque somos pecadores, mas vamos então ser pessoas que aceitem as coisas que acontecem conosco de cabeça erguida e não mendigando afetos. Venha o que vier, seja o que for, vamos enfrentar na mesma fé, sem arrogância, sem altivez. Nós não precisamos disso, são vícios da paixão, vaidade, ciúmes, brigas, disputas, controle. Quem tem o controle de quê? Quem tem o poder de quê? A pandemia vem nos propor uma reflexão humanitária e que o Brasil, pela primeira vez na sua história brasileira de descobrimento, passou por uma crise de norte a sul, porque no Brasil nós tivemos várias crises nos estados de seca, de enchentes, etc, etc. Mas o Brasil nunca teve a Segunda Guerra Mundial, a bomba de Hiroshima e Nagasaki, nós nunca tivemos terremotos, maremotos, tsunamis. Nós estamos poupados ainda da irresponsabilidade de alguns governantes, mas a Europa já passou por isso, por pandemias. E nós brasileiros estamos tendo uma chance maravilhosa de fazer o Brasil ser a terra de Santa Cruz. Sobre os nossos altares da palavra e da Eucaristia, proclamar a todos os cantos que a esperança vencerá. E que o amor é a força, não é o ódio, ou discurso de ódios, ou polarizações. E é por isso que Jaciguá, ao retornar aqui, eu quero dizer: continue sendo gentis, povo meu, educados. Entra ano e sai ano, sejam vocês a alma capixaba, pura e simples, a qual muitos daqueles que já nos antecederam deixaram seu testemunho e legado de guerreiros, lutadores, pessoas que nos orgulham dizer: tive a graça de conhecê-los. E é de Jaciguá, é de Boa Esperança, é das nossas 19 comunidades eclesiais de base, é de Vargem Alta, é do sul do Espírito Santo. E o norte pouco conheço. Mas isso não vai nunca fugir da minha mente e do meu coração. Quem são vocês? Vocês podem até perder o senso e o bom senso, mas o padre Johnny vai saber quem são vocês.
E toda vez que eu tiver a oportunidade, eu vou dizer: dá mais um passo que você consegue. Dá mais um passo que você vence. Porque isso é uma convicção interna, que Deus sela com a gente como pastor de almas. E não de estágios jurídicos, ou de cidades e nações. Nós podemos percorrer todos os países, mas nunca podemos deixar o nosso caráter se contaminar. Nós precisamos ter caráter. E caráter é uma condição profunda de quê? Humildade e joelhos dobrados, coração dobrado e clamando por Deus sempre. Só Ele é Deus. E não há outro nome dado aos homens que tem maior poder do que o Senhorio Jesus. E a este nome, onde Deus estiver com a gente, vale a pena tentar. Se Deus não estiver, nem experimente tentar, será um fracasso. Deus abençoe sua vida. E nesse 7º dia da novena, todos que nos acompanham pelas redes sociais, quero desejar as bênçãos salutares e augustas da grande Senhora da Penha, seja a que está em Vitória ou a Nossa Senhora da Penha de Boa Esperança. Uma salva de palmas. Junto com São João Batista, fez a história desta paróquia. Parabéns, Padre Joaquim, que Deus os abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.